Declaro aberta a presente audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, atendendo o requerimento 30/25 de autoria do deputado Duarte Júnior, para debater o Dia Nacional de Conscientização da Mucopolissacaridose. Essa audiência poderá ser acompanhada pela página da comissão na internet, câmara.leg.br/cpd. Será lançada a presença do parlamentar aqui pela plataforma de videoconferência usar a palavra nessa audiência. Como regra geral, peço que todos mantenham seus microfones desligados e os abram apenas quando forem usar a palavra. Informo ainda que essa reunião está sendo gravada. Apresentação dos convidados. Participação virtual. Doutora Carolina Fincher. Com certeza eu fiz a pronúncia errado. Então, quando a doutora Carolina for falar, ela pode fazer a pronúncia correta para que a gente possa, nas próximas oportunidades, fazer a citação da forma correta. Ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal. Também participando virtualmente, doutora Mônica Aderaldo, diretora executiva da Associação Brasileira de Profissionais Atuantes em Doenças Genéticas, Pacientes, Familiares e Voluntários. Ainda participando virtualmente, Dr. Antônio Dyer, presidente da Federação Brasileira de Associação de Doenças Raras. As senhoras e senhores palestrantes farão apresentações por 5 minutos, prorrogáveis a juízo dessa presidência. Após as explanações, será concedida a palavra por mais 5 minutos ao autor do requerimento. Logo após, as senhoras e senhores parlamentares inscritos poderão falar por até 3 minutos. Oportunamente, será concedida a palavra aos senhores e senhoras expositores para as suas considerações finais. Inicialmente, conceda a palavra à senhora doutora Carolina, presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, por 5 minutos. Doutora Carolina, a senhora pode ficar à vontade para fazer uso da palavra. Olá, tudo bom? Boa tarde, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, escutando bem. Tá. Eu vou ter que realmente fazer em 5 minutos, porque eu aguardei essa audiência desde as 14 horas, né? Ela estava marcada para as 13, adiaram para as 14 e já são 15h20, tá? Então, só gostaria de mencionar isso. Bom, em nome da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, agradeço o convite por estar participando dessa audiência. Também falo em nome da Casa dos Raros, tá? Nesse momento, e o que a gente acha extremamente importante a gente trazer o tema das mucopolissacaridoses em termos de triagem neonatal e de erros inatos do metabolismo. Em primeiro lugar, a gente temos o PCDT, o Protocolo Clínico Diretriz Terapêutica, para tratar pacientes com MPS 1, 2, MPS 4, MPS 6 e 7, com medicações incorporadas no âmbito do SUS. Mesmo assim, eu acho que é sempre importante reforçar a necessidade de termos uma constante atualização dos PCDTs, porque temos sempre novos tratamentos disponíveis para essas doenças. Então, nesse momento, a gente tem novas gerações de terapia de reposição enzimática que devem ser consideradas no tratamento das mucopolissacaridoses, e é importante a gente sempre poder fazer a revisão desses protocolos. Em termos de triagem neonatal, a sociedade brasileira enfatiza a necessidade da incorporação e da ampliação da triagem neonatal no Brasil, no âmbito nacional e como uma medida de Estado, para que a gente possa diagnosticar os nossos pacientes de uma forma mais precoce e eficaz. Hoje, a gente tem em torno de 5 anos entre o primeiro sintoma da mucopolissacaridose e o diagnóstico. Mesmo em cidades grandes, a gente tem um gap grande entre o início dos sintomas e o diagnóstico, porque muitas pessoas ainda não têm o reconhecimento dessas condições. A triagem neonatal é um programa de saúde pública que pode auxiliar, encurtar essa trajetória e pode encurtar
o tempo de diagnóstico, permitindo que os pacientes tenham benefício de terapêuticas mais eficazes. Por exemplo, na mucopolissacaridose tipo 1, o transplante de medula é uma terapia eficaz, contudo, ele só pode ser feito até 2 anos de idade. Se a criança aparece com diagnóstico aos 3, aos 4 anos de idade, nós tivemos uma perda de janela terapêutica extremamente importante. Tudo isso já foi, o custo-benefício da implantação da triagem neonatal para as mucopolissacaridoses já foi estabelecido em outros países, tanto que em muitos países a MPS-1 está na lista de doenças em que a triagem neonatal está contemplada. Portanto, como Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, a orientação é que a gente possa avançar de uma forma mais significativa, observando as etapas de ampliação e ter um investimento adequado na metodologia de triagem neonatal, incorporando a espectrometria de massa em tandem, para que a gente possa avançar nesse diagnóstico tão importante quando realizado de uma forma precoce. Então, não vou me delongar mais aqui na minha fala, né? A gente sabe que o diagnóstico tem sido tardio, o acesso ao tratamento após o diagnóstico teve uma melhora com a incorporação das tecnologias de tratamento, mas as tecnologias de tratamento estão avançando e a gente precisa sempre de uma atualização nesse aspecto pela Conitec, trazendo então as novas tecnologias para o escopo da disponibilização de tratamentos para estes pacientes. E aí, dessa forma, eu encerro a minha fala. Agradeço a fala da Carolina, presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal. Concedo a palavra à senhora Mônica Aderaldo, diretora executiva da Associação Brasileira de Profissionais Atuantes em Doenças Genéticas, Pacientes, Familiares e Voluntários. Boa tarde a todos. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma pessoa que uso óculos, parda, cabelos pretos, estou trajando uma roupa, um vestido azul escuro e um colar vermelho. Antes de tudo, queria agradecer o convite e dizer que é muito importante esses momentos, uma vez que a mucopolissacaridose é uma condição e que os pacientes, em 2018, nós conseguimos, né, ter esse tratamento incorporado, para, como a doutora Carolina disse, para MPS 1, MPS 2, MPS 4 e 6. Ainda temos que avançar, né, no MPS 3. Mas dizer também que, mesmo com todos os avanços, a gente queria reforçar um compromisso, né, político efetivo de uma linha de cuidado, onde a gente teria que priorizar diagnóstico acessível em todo o território nacional, a continuidade e ampliação do fornecimento dos tratamentos já incorporados ao SUS, o fortalecimento da rede de atenção especializada, incluindo o acesso à reabilitação e multidisciplinar, o apoio psicossocial às famílias diretamente impactadas pela jornada de cuidados, o que abre caminhos para as novas terapias. Como a doutora Carolina disse, existem muitas terapias novas. E, por fim, agradecer a mesa, no nome do deputado, e dizer que lutar por quem tem MPS é lutar por justiça social nos básicos da sociedade. Aí, peço muito obrigada, mais uma vez, e agradeço a oportunidade.
Muito obrigado, doutora Mônica, diretora executiva da Associação Brasileira de Profissionais Atuantes em Doenças Genéticas, Pacientes e Familiares Voluntários. Concedo agora a palavra ao senhor Antônio Dyer, presidente da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado, pelo convite, uma honra. Falando de mucopolissacaridose ou das mucopolissacaridoses, de verdade são 7 tipos, né, de MPS, né, que a gente chama eles de MPS. Tem o MPS1, que é síndrome de Hurley, tem o MPS2, tem MPS3, MPS4, MPS6, MPS7, que é mais rara, e MPS9 ainda, que é ultra rara, né? São as doenças que, vamos dizer assim, do grupo das doenças de depósito, as doenças lisossômicas, que tiveram o início de tratamento em torno de 2004, 2005 como pesquisa, e depois foram os primeiros medicamentos, né, a serem, entre os primeiros, né, medicamentos a serem comercializados para as doenças raras no nosso país e no mundo. Tivemos, claro, a oportunidade de começar a ter incorporação desses medicamentos depois uma longa jornada, né? Quase 10 anos medicamento disponível no Brasil para depois ter o início de incorporação de alguns tratamentos. É claro que são doenças degenerativa e progressiva e multissistêmica. O que significa isso? Significa que o paciente ele precisa de um tratamento, né, de muitos profissionais, porque tem o acometimento multissistêmico que exige vários profissionais de saúde para cuidar daquele paciente. Então, só um medicamento não é suficiente para poder dar e melhorar a qualidade de vida. Ele precisa de uma terapia combinada, um tratamento integral, né, onde podemos ter uma qualidade de vida e também ter, vamos dizer assim, o governo pode ter também acesso e o feedback de todo o tratamento feito e também ter uma resposta sustentável. O que a gente precisa hoje? Precisamos trabalhar junto com o Ministério da Saúde para criar linhas de cuidados, não apenas para MPS, para todas as doenças raras, especialmente aqueles que têm tratamento. Então, nós temos o projeto de lei aprovado há mais de 3 anos, deputado, e até o momento não foi implementado. Então, se a gente não faz o diagnóstico cedo, como nós vamos tratar esses pacientes? Sabendo que a degeneração daquele paciente começa desde dentro do útero, né, da mãe dele, ele começa a ter o acúmulo, né, de uma substância chamada glicosaminoglicanos. Então, quando a criança nasce, a degeneração é rápida. Muitos pacientes não chegam a 2 anos de idade. Muitos pacientes não conseguem chegar a 2 anos de idade. Então, o diagnóstico precoce não é um gasto, é um investimento para poder tratar quanto antes esses pacientes e garantir a inclusão social daquele paciente e da família toda, porque uma doença dessa, ela acomete não apenas um paciente, ela acomete a mãe, o pai, os irmãos, a família toda, né? E a mãe, em primeiro lugar, ela deixa de trabalhar. Então, nosso apelo é que a gente tem que parar de tratar as doenças raras, também as mucopolissacaridoses, nas margens das outras doenças. Nós precisamos de um plano nacional de enfrentamento dessas doenças para poder resgatar a dignidade dessas famílias que ficam anos, né, para poder fazer o diagnóstico e depois mais algum tempo para poder passar por uma equipe multiprofissional e ter um plano de manejo correto. Nós precisamos trabalhar desde o diagnóstico antecipado, o triagem neonatal, até linha de cuidado, criar uma linha de cuidado e também na ponta ter vários centros que podem atender de uma forma integral esses pacientes. Então, esse é o nosso apelo. A medicina está avançando muito, precisamos também atualizar muitos protocolos, né, dentro do Sistema Único de Saúde para que esses pacientes tenham melhores tratamentos também com custo adequado, seja para o sistema público, seja para o sistema privado. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
Muito obrigado, doutor Anthony Dyer, e é exatamente com essa intenção, com esse objetivo que nós estamos apresentando para todas essas datas comemorativas, um requerimento para que o assunto, principalmente para essas temáticas que não é tão conhecidas pelo grande público, pelos veículos de comunicação, em especial doenças raras, situações que demandam um diagnóstico precoce. Todos nós sabemos que quanto antes houver o diagnóstico, quanto antes tiver uma intervenção com o tratamento, com os cuidados necessários, a gente consegue garantir maior longevidade, maior qualidade de vida a todos aqueles que assim precisam. Portanto, eu quero aqui agradecer a vocês pela participação. Hoje é um dia, como todos os outros dias, muito corridos aqui na Câmara Federal. Hoje ainda mais, porque é a sessão do Congresso Nacional. Para quem não sabe o que é a sessão do Congresso Nacional, é aquela reunião da Câmara Federal e do Senado, ou seja, deputados e senadores se reúnem para apreciação dos vetos, possivelmente tem a leitura para a instalação da CPMI do INSS. Então realmente é um dia muito atribulado, mas estamos aqui cumprindo a nossa missão de fazer essa reunião, essa audiência, para que essa temática ela possa ter evidência necessária. Aqui nós estamos falando não só para quem está nesse auditório, mas está sendo transmitido para todo o Brasil e para o mundo, e também com cobertura dos veículos de comunicação, que com certeza essa reunião, as falas que aqui foram realizadas vão repercutir nos canais de comunicação, nos sites, blogs, portais de todo o Brasil. Portanto, agradeço a vocês e gostaria de perguntar se algum dos participantes gostaria de fazer alguma consideração final. Até para que possam responder e fiquem à vontade quanto à consideração final, começo aqui passando a palavra para a senhora Mônica Aderaldo. Acho muito importante essa audiência. Agradeço o deputado Duarte Júnior pelo seu grande trabalho desenvolvido dentro da Câmara. E as minhas últimas palavras seriam essas, que a gente traçasse uma linha de cuidados, visse mais com carinho a condição da pessoa com MPS, uma vez que a doença não faz a pessoa, mas sim a nossa luta por dignidade, para aparecer mais e ter políticas públicas voltadas para eles. Isso faz uma grande diferença. Finalizando, agradecendo a todos os parlamentares que abraçaram essa causa e a todos os presentes por manter viva a esperança de cada pessoa que vive com a MPS no Brasil. Muito obrigado, doutora Mônica, pela sua palavra, pela sua participação. Passo aqui a palavra para o senhor Anthony Dyer, para as suas considerações finais. Isso mesmo que a Mônica falou, a gente quer agradecer realmente por trazer as doenças de mucopolissacaridose em evidência, para conscientizar a população que essas doenças ainda existem e precisam trabalhar com muita seriedade. O Congresso Nacional sempre foi, vamos dizer assim, nosso escudo, né, de luta, né, para a gente poder avançar em políticas públicas. Eu acho que não existe lugar melhor para a gente discutir ideias, para poder fazer uma pressão objetiva com o Executivo e chegar a um acordo. Quem sabe eles conseguem nos ajudar a mudar e melhorar a realidade desses pacientes. Eu acho que temos que focar aqui. Triagem neonatal é muito importante para que saia do papel quanto antes, tá? Porque esses pacientes eles não têm tempo. 1 ano de atraso no diagnóstico faz toda a diferença. O paciente degenera rápido, independente do tipo de mucopolissacaridose, ele degenera rápido. Então, nós precisamos, quanto antes, já temos o projeto de lei aprovado, somente implementar ele, isso já seria um bom começo. Depois disso, podemos trabalhar junto com a Casa dos Raros, com todas as sociedades aqui presentes, para a gente criar linha de cuidado e linha de manejo para todas essas doenças, para poder realmente ter êxito de sucesso. Muito obrigado pela oportunidade, cumprimento aqui todos os presentes, mais uma vez agradeço o deputado, um beijo a todos, Carolina, beijo grande, estamos juntos.